Bom dia a todos e a todas. Dando minha saudação ao presidente da Fundação e ao ministro Moreira Franco, eu estendo essa saudação a todos e a todas aqui presentes e agradecendo o convite de falar para a Fundação e falar no Congresso Nacional. Eu não sabia que o ministro Moreira Franco iria coordenar a nossa mesa, então eu ia começar, e vou começar a minha fala, com uma frase que eu aprendi com ele, né? Em 1976, ele candidato jovem a prefeito de Niterói, e nós jovens, ali naquele momento difícil, ele dizia que era um absoluto desconhecimento do que nós íamos fazer. Como fazer? Nós não sabíamos fazer campanha, nós não sabíamos do que era, não sabíamos nada. E Moreira diz o seguinte: o desconhecido está grávido de possibilidades, portanto, vamos a ele, vamos ao desconhecido. Porque é ir ao desconhecido trazer essa gravidez de possibilidades. A partir daí, esse movimento ele não eclode do nada. Existe já um movimento pretérito a ele. Um movimento pretérito que a maioria de nós não estava enxergando. Poucos estavam enxergando. O Renato, em algumas pesquisas, já estava enxergando há muito tempo atrás. Os dados que ele já trazia sobre a classe média não eram dados pequenos, baseado no consumo, mas baseado num novo tipo de desejo que se manifestava em novas vontades e novos tipos de mecanismo de ascensão social e de empreendedorismo, isso em todos os segmentos da classe média. Portanto, ele não ficava prisioneiro a um conceito velho, e aí, nesse sentido, neste momento, nós temos que ter duas visões: reinventar nossos olhares, ter olhares novos e, ao mesmo tempo, resgatar conceitos antigos que foram deixados à margem. E aí, Moreira, eu resgato um conceito de um colega sociólogo e que foi deputado federal, Alberto Guerreiro Ramos, em que ele dizia que nós, pesquisadores, nós, cientistas sociais, tínhamos que fazer uma sociologia em mangas de camisa. Tínhamos que entrar no mundo da vida para entender o pulsar do mundo da vida. E, ao entender o pulsar do mundo da vida, nós teríamos os paradigmas e os conceitos para poder entender o que estava acontecendo. Então, esses movimentos eles não são novidade para quem está estudando há algum tempo. A novidade foi que ele se esparramou, ele ganhou uma totalidade. Nós temos hoje não só uma vasta extensão do território nacional, informações que eu tenho de fontes diferenciadas, mais de 3.000 municípios com manifestações, municípios muito pequenos, com gente se manifestando. Um outro tipo de dado é que 86% da população brasileira que não está nas ruas se sente representado por quem está nas ruas. E, ao mesmo tempo, este movimento, que muitos dizem que é inorgânico, ele tem uma nova característica, sim. Ele é orgânico, mas ele é micro-orgânico. Existem muitos microgrupos, com pautas que às vezes são antagônicas, mas o que une as pautas diferenciadas são esses desejos que estão se desreprimindo e se transformando em vontades, e, a partir daí, a ação, né? Quando o desejo manifesto vira vontade, se transforma em ação, é o desejo de ser reconhecido, o desejo de ser respeitado, a vontade de ser respeitado. Não é um movimento insurgente, como alguns dos meus colegas falam, comparando com a Primavera Árabe, porque o movimento não quer a derrubada dos governos. O movimento que está nas ruas pede que os governos funcionem, que as instituições funcionem, e que eles querem estar dentro das instituições, participando ativamente dentro disso. E, curiosamente, o Brasil tem uma tradição
inventada a partir da Constituição promulgada em 88, que deu os instrumentos para a cidadania ampliada, garantindo a plena liberdade de expressão e garantindo mecanismos institucionais de democracia direta, como os vários conselhos, como as várias formas de iniciativa popular de lei, uma série de outros mecanismos. Os operadores do Estado, como os operadores da sociedade, nós, pesquisadores, por muito tempo, olhamos esses pequenos acontecimentos que vinham vendo e dizíamos que eram atos isolados. Mas eram tantos atos isolados e com tal frequência que não eram atos isolados, representavam um fenômeno que estava no silêncio das maiorias silenciosas. Estava no silêncio da maioria silenciosas. Só que esse silêncio foi rompido neste momento, quando, por alguns fatores de natureza subjetiva e não objetiva, eclodiu nas ruas milhares e milhões de pessoas em manifestações, tanto em número quanto em quantidade, quanto em extensão geopolítica, até então nunca visto. E o que eles pedem? Se você for analisar pelas pautas, você não chegará a lugar nenhum. O que eles estão pedindo é aquilo que o deputado Eliseu Padilha e o ministro Moreira Franco aqui falaram. Eles estão questionando a nossa representatividade. Não é a representatividade apenas dos parlamentares, ou mas a nossa como professor da universidade, a nossa como universidade, a dos médicos, a de todos os profissionais. Se fizer pesquisa de opinião sobre aceitação, todos nós vamos ter as nossas avaliações em queda, porque a população não quer mais prato feito. Ela quer participar da feitura dos almoços e jantares e quer participar de servi-los. Essa mudança de qualidade faz com que as instituições, elas necessariamente tenham que se reinventar. Mas reinventar para valer. Não pode ser uma reinvenção que tenta cooptar esse movimento ou falar por ele. Quando eu falo que ele é multi-micro-orgânico, aí as pessoas falam, não tem líder. Tem centenas e milhares de líderes. E essas centenas e milhares de líderes estão aí, questionando quando o grupo lá de São Paulo, do movimento Passe Livre, é recebido pela presidenta da República. O que os meninos dizem ao sair da audiência com a presidente? Os repórteres vão falar com ele e eles dizem o seguinte, nós estamos muito impressionados com o despreparo dela. Por que eles falaram isso? Falaram isso porque eles não se sentiram ouvidos. Eles se sentiram falando para o nada. Como eles se sentiram falando para o nada, eles se sentiram desrespeitados. Há algo, e aí eu tive sorte como pesquisador, porque eu estou trabalhando há 6 anos por demandas por respeito, demandas por reconhecimento e demandas por direito. Eu tive a sorte de estar com alguns instrumentos conceituais atualizados para perceber nesse momento o que aconteceu. E que está mais no nível da psicanálise coletiva do que propriamente de fatores antigos, como eu tenho visto vários colegas meus se pronunciando. Qualquer um que se pronuncie com conceitos velhos não vai conseguir entender o que aqui está. Há muito tempo que eu escuto os conceitos do Renato sobre classe média, e não era a classe média da Belíndia, da Bélgica, que estava na rua. Até porque o conceito de Belíndia, formulado por Edmar Baixa, ele mesmo já ficou ultrapassado, porque foi formulado quando foi feita a primeira divulgação do IDH. O Brasil mudou muito, já não existe mais uma Belíndia no Brasil. Nós, sem dados estatísticos confiáveis desde 80, temos dados confiáveis hoje a partir do censo de 2010. E o censo de 2010 mostra um novo Brasil, um Brasil pujante, e que quer, já no seu imaginário social e coletivo, empreender, trabalhar, produzir e participar. Todos vocês aqui, que nos representam, podem deixar de nos representar
se não estiverem em sintonia com esta reinvenção necessária das instituições brasileiras. E lembrem-se que, isso eu vou enfatizar, o movimento que está nas ruas, Moreira, não é insurrecional. Eles não querem derrubar o governo. Eu insisto, eles querem ser bem tratados, eles querem participar, os brasileiros querem pertencer ao Brasil. E nesse movimento dos brasileiros quererem pertencer ao Brasil, eles deslegitimam todas as representações que não os estão ouvindo. Muitos perguntam, como nós vamos ouvi-los? Ora, nós temos que ir para as ruas. Temos que fazer o que Guerreiro Ramos nos dizia. Temos que mergulhar no mundo da vida, para que no mundo da vida arregaçar as mangas e ir para fazer uma sociologia em mangas de camisa, porque quando o Guerreiro Ramos falava isso, ele dizia, se você não for para o mundo da vida, você não vai entender o que a vida tem a te dizer. E, ao mesmo tempo, para encerrar e ficar aberto para as perguntas, nós temos que enxergar o outro pelo ponto de vista e da lógica dos outros, e não fazer do outro espelho das nossas crenças, dos nossos desejos e das nossas vontades. Essa perspectiva é a principal perspectiva. Mesmo que eu não concorde com o outro tem uma lógica, tem uma racionalidade, tem uma legitimidade, e eu tenho que romper o meu olhar e passar a entender como ele sente e como ele olha. E aí eu posso estabelecer uma ponte de diálogo que pode ser conclusivo ou pode estabelecer discordâncias, porque as discordâncias são salutares e saudáveis num Estado democrático de direito. Por isso que nas ruas você via grupo a favor do aborto, grupo contra o aborto, grupo a favor da legalização da maconha, grupo contra a legalização da maconha. E para fechar com a cidade do Moreira, né, na manifestação de Niterói que eu estava lá, 2 repórteres pedem, professor, eu vou ficar aqui do seu lado, porque eles estão batendo no jornalista e não estão batendo em professor. Eu falei assim, um grupo de moças vem com os cartazes, e elas pediam o quê nos cartazes? Queremos um marido, um homem de verdade, que nos respeite. Por quê? Para transar, tem homem demais. A repórter vira para mim e fala o seguinte, mas que absurdo, vim para uma manifestação pedir um marido. Eu falo assim, espera lá, querida, olha o que está no cartaz. Elas estão pedindo para ser respeitadas. Elas não estão pedindo um homem, porque ela diz que tem homem sobrando. Elas estão querendo ser respeitadas, portanto, elas trouxeram a questão de gênero para a pauta. Agora, eu quero saber quem são elas. Fui lá conversar com elas. Quem eram elas, Moreira? As cabeleireiras, pedicures e manicures do Plaza Shopping. Que o Plaza Shopping ia fechar antes, cada manifestação em Niterói. Elas se reuniram e falaram assim, nós fomos à manifestação, o que nós vamos pedir? Vamos falar nas ruas o que a gente escuta aqui todo dia nos cabeleireiros, fazendo cabelo, unha e pé das nossas clientes, e que nós falamos que nós queremos ser respeitadas enquanto mulheres, que nós queremos parceiros que nos respeitem, porque só para a vida sexual, isso nós já temos. Isso já é uma conquista que nós temos. E aí elas não estão pedindo um marido, elas estão pedindo respeito, dignidade. E é isto que as ruas estão pedindo, respeito, dignidade. Fecho dizendo que as iniciativas políticas que vêm sendo tomadas com rapidez, elas ajudam, ao mesmo tempo que elas não podem ter a ideia de que vão capturar ou cooptar esse movimento. Tá? E algumas iniciativas são vistas como uma agressão ao movimento. Quando alguns operadores do Estado dizem, vou diminuir a passagem, mas vou tirar de outro lugar, isso é uma ameaça. A população percebe como uma ameaça. Quando algo que não está na pauta das ruas é colocado de cima para baixo, como uma constituinte, e muito bem o presidente Michel Temer alertou que constituinte é para quando a ordem jurídica está quebrada, e nós não temos um momento de ordem jurídica quebrada. Pelo contrário, nós temos um momento de exuberância da nossa ordem jurídica e das nossas instituições, criado por vocês parlamentares que tiveram uma visão
na Constituinte de 86 a 88, em que deram todos os instrumentos políticos de manifestação do povo brasileiro. Talvez não perceberam o alcance desse movimento, que as ruas agora estão mostrando para vocês e para todos nós o que vocês mesmos colocaram na carta feita entre 86 e 88, em que todos os mecanismos estão ali, sobretudo o da liberdade de expressão. A liberdade de expressão cruzada com as novas mídias e as novas formas, sobretudo o celular, as rádios que potencializam e as redes sociais, elas potencializam a capacidade de vocalização das pessoas que antes não tinham com quem falar. Alguém no Twitter, e Moreira é ativo no Twitter, e eu também, né, diz o seguinte: antes a gente falava sozinho para as paredes, hoje eu posso falar sozinho, eu tenho 4.000 seguidores, então eu falo sozinho para 4.000 seguidores, mas eu estou falando sozinho. Mas quando eu falo sozinho, não está só para as paredes, eu não falo só numa sala de aula com 60, 70 alunos, né? Eu estou numa sala muito mais ampla, que é quando eu vou, e a minha colega ali me assiste na TV falando, quando eu falo nas rádios, eu estou falando para salas de aula muito amplas. E essas pessoas também estão falando. Eu termino, Moreira, dizendo que a sombra das maiorias silenciosas, ela agora irrompe num dia muito claro de verão. Nós estamos vivendo um dia claro que essas sombras das maiorias silenciosas se fizeram luz. E, ao se fazer luz, o seu silêncio se fez um grande grito: queremos ser respeitados. Esse é o eixo das manifestações. Obrigado. Muito obrigado.